Excelente. Olá, pessoal do Portal Pensar. Olá, amigos. Sejam bem-vindos a mais um episódio, dessa vez com o nosso amigo Júlio Damasceno. Ele vai trazer para nós um estudo sobre Noures, o livro de Pietro Baldi, que ele apresentou em um seminário lá em Petrópolis, não é isso? Não, em Niterói, não é isso? Niterói. Excelente. Júlio, seja bem-vindo. Estamos aqui também com Elemar e César. Queria dar a palavra para vocês darem um alô aí para o pessoal. Júlio. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma alegria, né, voltar aqui à nuosfera do portal Pensar, né? E já há tantos anos faz um trabalho maravilhoso de radiação de novas ideias, de novos pensamentos, e poder rever os amigos, essa confraria do pão de queijo, com chimarrão, com participações internacionais. É Então, isso aí, rever amigos é sempre bom. tem Então, um tempo que a gente está parado, né? agradável e proveitosa. É isso aí, tem um tempo que a gente está parado, né, Lemara, César? Sejam bem-vindos. Bastante. Beleza, boa noite, Júlio, boa noite, Lemara, boa noite, Guilherme, prazer estar aqui, prazer te receber, Júlio. Obrigado. Boa noite, amigos, é um prazer enorme, uma satisfação esse reencontro, e Júlio não é chimarrão só e pão de queijo, tem a caipirinha carioca também, né? Muito bom. É isso aí, tem espaço para todos, né? Isso. É isso aí, pessoal. O Júlio, a gente vai tentar disponibilizar, mas não é difícil de encontrar esse estudo que foi feito em Niterói. Como é que é o nome da casa, Júlio? Você o lembra? Servidores de Jesus. Isso, eles têm um canal, Servidores de Jesus. André Auá, né? Isso, se der, nós vamos colocar o link aí para o vídeo ou postar também esse estudo no Portal Pensar. E a ideia aqui é, de uma certa maneira, repetir algumas coisas, mas complementar, porque muitas vezes nestes seminários não há tempo hábil para abordar todos os assuntos, e aqui a gente vai poder interagir um pouco mais também. Tá bom, perfeito. Beleza, Júlio, pode compartilhar sua tela aí que nós estamos de olho. Então vamos lá. Antes eu queria contar um pouco da história, né, sim. desse seminário, que também foi interessante. No início dos anos do milênio, né, ali 2003, 2004, nós fizemos uma sequência de palestras sobre a obra de Ubaldi. Na ocasião, foram 24 palestras, uma sobre cada volume. E o resultado, o material, né, relacionado a essa sequência de palestras, ele ficou publicado no site da nossa casa, no endereço www.crbbm.org, né, na nossa biblioteca virtual. E passaram-se os anos. Recentemente, eu fui morar fora, morei em Portugal há alguns anos, voltei, e recentemente fui brindado, né, com a alegria de receber uma mensagem da nossa amiga Andréa Auá, do Servidores de Jesus, propondo um seminário interessantíssimo, em parceria com um novo amigo de infância, né, que é o nosso doutor Alexandre Medeiros, que tem produzido trabalhos maravilhosos sobre a obra de Ubaldi, sobre espiritualidade de uma forma geral. Então, ela fez lá um arranjo em que nós, juntos, compusemos um seminário sobre a experiência mística do amor de Deus. E a minha parte dentro desse exercício era exatamente falar sobre o volume Noures. Então, eu tive a chance de revisitá-lo, digamos assim, quase 20 anos depois, né? E pensar de novo como atualizar a abordagem sobre ele dentro da perspectiva que o seminário propunha. E me ocorreu, então, a lembrança desse volume, que eu não sei se os amigos já tiveram ocasião de conhecer, que é de um mineiro também, né? Faz parte Juiz de Fora do Pão de Queijo, que é o nosso doutor Alexander Moreira Almeida, e mais dois prezados colaboradores, né, a doutora Mariana de Abreu Costa e Humberto Schubert Coelho, que produziram recentemente nesse trabalho, talvez um dos maiores
e mais atuais apanhados, ou digamos assim, a maior coletânea, a maior pesquisa feita sobre os estudos das ciências psíquicas de todos os tempos. É o mais atual, com certeza, talvez um dos mais abrangentes, mais completos. E marcando, assinalando realmente um novo capítulo, né, nesse tipo de estudo. Quem sabe ainda nesse século teremos o reconhecimento definitivo da parte da ciência, da realidade do espírito, da sobrevivência da mente ao corpo físico, enfim, a derrubada definitiva do materialismo vigente aí nos últimos séculos, né? O Baldi diz que o momento dessa descoberta vai ser um dos momentos mais auspiciosos da história da ciência de todos os séculos, onde o homem finalmente dará o primeiro passo para o conhecimento de si mesmo na forma da sua própria espiritualidade, né? E, analisando o trabalho aqui do professor Alexander e dos seus companheiros, é que eu me dei conta do quanto a nossa ciência ainda sabe pouco em torno da nossa espiritualidade e, principalmente, em torno da mediunidade como tema, né, de estudo, como uma das vertentes das linhas de pesquisa possíveis para esse estudo, né? E foi a partir dessa preocupação e dessa reflexão que surgiu esse trabalho que eu vou apresentar para vocês. Tá bom? Então, agora deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Ô, Júlio, essa conquista de uma comprovação científica da continuidade da vida, da comunicabilidade com os espíritos, seria algo realmente assim espantoso, porque vai forçar todas as religiões a reverem seus dogmas, né, e procurarem de alguma forma se encontrar em um território comum, né? Sem dúvida. E eu estou com uma coisa aqui na frente, deixa eu tentar tirar isso aqui. Eu vou cancelar aqui coisa para a gente poder falar um pouco mais. Tem toda a razão. O doutor Bezerra tinha uma frase interessantíssima, né, sobre essa questão de ciência e religião, que nós identificamos naquela série de artigos dele, Estudos Filosóficos, né, que dizia o seguinte: a nossa ciência, buscando a espiritualidade, parece o pescador que tenta pescar com instrumentos de caça, ou o caçador que tenta caçar com instrumentos de pesca. Quer dizer, existe uma espécie de uma inadequação completa entre objeto e instrumento, e premissas e recursos, né? Ele tenta aplicar instrumentos que foram construídos para o estudo da matéria à realidade do espírito. E enquanto ele não perceber que, assim como ele precisa desenvolver grandes telescópios novos, né, para poder pesquisar as profundezas do espaço sem fim, ele precisa igualmente produzir equipamentos novos, habilitados, compatíveis com a sutileza da espiritualidade, o resultado é muito precário, né? E parece que agora nós temos grandes centros universitários do mundo inteiro concorrendo, colaborando nessa pesquisa, o que nos anima a ter essa perspectiva de, até o final do século, nós termos uma virada. Mas, até aqui, os resultados têm sido muito precários, primeiro por falta de financiamento e depois por uma espécie de um corporativismo científico que cria uma barreira quase intransponível, né? Não estudo porque não acredito, repetindo o comportamento lá dos padres de Galileu, né, que não quiseram olhar no telescópio, né? Mas, enfim, vamos aqui ao tema e abrindo, claro, para a nossa conversa aí ao longo da exposição. Estão vendo agora a tela aí? Sim, está excelente. Tá bom.
Então, para tentar, digamos assim, ilustrar a necessidade do estudo da mediunidade como uma realidade que pertence à história da humanidade desde os tempos mais remotos. Você tem os relatos, por exemplo, de mediunidade nos mistérios herméticos do Antigo Egito, né? Você tem relatos sobre a mediunidade na Índia ancestral, nos seus grandes avatares, nos seus grandes nomes que trouxeram os Vedas, os Upanishads, né? Nos seus grandes poemas místicos. Você tem mediunidade, por exemplo, no orfismo, nos mistérios órficos da Grécia Antiga. Então, na África, nas Américas, para onde você olhe, para qualquer pesquisa que se faça sobre a cultura dos povos ancestrais, você sempre vai encontrar a mediunidade como um fenômeno, como uma das manifestações dessas culturas. E o desconhecimento sobre ela, por parte da ciência, nos remete ao desconhecimento das coisas mais pueris, mais simples, mais presentes na natureza. E aí nós encontramos um bom exemplo dessa realidade que nos circunda, que nos circunscreve, que faz parte do nosso dia a dia e das nossas vidas, o ar, né? O ar que também, desde lá da Grécia Antiga, já tinha palavras próprias, né? Aer, depois foi latinizado, depois foi derivado para os idiomas modernos, a partir do francês antigo, né? Mas sempre houve uma palavra para traduzir essa atmosfera invisível e benfazeja que nos envolve, nos alimenta, nos vivifica o tempo inteiro. Mas foi só muito recentemente, a partir do século XVIII, que se conseguiu começar a estudar cientificamente o ar e identificar a sua composição. Composição essa constituída por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e o restante gases vários, né? A partir do argônio. Então, olha, eu fui pesquisar e descobri que só a partir de 1772, final do século XVIII, portanto, é que Daniel Rutherford descobriu o nitrogênio como principal elemento, né? Foi o primeiro porque é o mais presente na composição química do ar. E vale lembrar que lá em Nosso Lar, André Luiz nos esclarece que o nitrogênio é um dos principais componentes da nossa alimentação. E tanto assim que a nossa dependência dos vegetais se deve ao fato do nosso organismo não poder processá-lo diretamente. E que as plantas têm exatamente essa peculiaridade, essa propriedade. Então, que nós precisamos essencialmente do nitrogênio, não da atmosfera, mas devidamente filtrado e processado pelos vegetais, né? O oxigênio veio logo em seguida pelo britânico Joseph Priestley, e o argônio, como terceiro elemento, só veio a ser identificado e registrado no final do século XIX. Portanto, essa pesquisa em torno do ar, que foi, digamos assim, o primeiro estágio da sua prospecção, do seu conhecimento, transcorreu aí, perdurou ao longo de todo o século XIX, que é o século de Kardec, né? O século de Victor Hugo, dos grandes nomes do século das luzes, né? Bom, mas assim como Lavoisier nos dizia que há mais entre o céu e a terra do que conhece a nossa vã filosofia, conforme as pesquisas em torno do ar e dessa atmosfera invisível foi se aprofundando,
outros aspectos, outras informações foram processadas. Então, descobriu-se, por exemplo, que a nossa atmosfera tem estratos, tem áreas com propriedades específicas, normalmente associadas à altura, à distância em relação à superfície do solo, né? Então, a troposfera é essa faixa de atmosfera em que nós vivemos, em que os aviões passeiam, né? E ela tem propriedades próprias e adequadas à nossa vida. Mas, por exemplo, para não nos alongarmos, a termosfera, que é uma das faixas mais elevadas da nossa atmosfera, ela tem uma temperatura superior aos 1.500 graus centígrados, o que tornaria a nossa vida absolutamente impossível. As nossas aeronaves se inflamam quando atravessam essa faixa da nossa atmosfera, né? Só para dar um exemplo da diferença gritante e absoluta entre diversas faixas aqui da atmosfera, mas que no seu conjunto a compõem de maneira harmoniosa, né? Mas, em 1888, o físico alemão Henrik Hertz deu um novo salto no conhecimento dessa mesma atmosfera, desse mesmo ar que nos circunda, multiplicando as referências e as propriedades dessa mesma atmosfera, descobrindo nela um universo de ondas completamente inimaginável para as sociedades dos séculos anteriores. Uma curiosidade sobre o Henrik Hertz é que ele nasce em 1857, ou seja, no ano de publicação do Livro dos Espíritos, há 168 anos atrás. E ele só fica encarnado durante 36 anos. Então, foi uma vida missionária, né? O sujeito veio realmente para esse papel de abrir um espectro de ondas, um universo de ondas inimaginável, rico de detalhes. Nós poderíamos passar aqui, né, dias falando só sobre o chamado espectro eletromagnético. E só para dar uma ideia dos desdobramentos que esse conhecimento propiciou, tudo que nós temos hoje do universo midiático, desde o rádio, a TV, os celulares, o GPS, uma série de propriedades, utensílios extremamente benfazejos que fazem parte do nosso dia a dia, derivam do trabalho dele, né? Pra vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui esse gráfico, esse quadro resumido. Hoje até se comercializa esse espectro de ondas que nos envolve, invisível, né? Então, por exemplo, se você quer abrir uma rádio local, uma rádio, por exemplo, em Belo Horizonte ou em Porto Alegre, ou em Niterói, você tem que obter a concessão e pagar por essa concessão de uma frequência média, do FM, né? Mas se você vai abrir um canal de TV, você vai pleitear uma concessão de VHF ou de UHF. Essas siglas são todas em inglês, né? Frequência muito alta ou ultra alta, né? Cada uma com seu preço, cada uma com suas propriedades, com seu comprimento de onda, com a sua faixa de onda. Existem as frequências extra altas que são utilizadas pelas estações espaciais. Então, outra vez, aquele universo, aquela atmosfera invisível, de onde deriva o ar que nos sustenta, que nos vivifica, tem tantas propriedades, tantas riquezas,
que as gerações antigas, ao tempo de Sócrates, da Grécia Antiga, da Idade Média, do Renascimento, meu Deus, ninguém poderia imaginar que tinha tantas riquezas e tantas propriedades. Da mesma forma, a nossa mediunidade. Ela faz parte da natureza humana, ela está presente na história de todos os povos, dos mais antigos aos mais recentes, sem escolher limitações geográficas, restrições de qualquer natureza, mas foi só a partir do trabalho de Kardec, no século XIX, a partir de 1857, com a publicação de O Livro dos Espíritos, que finalmente se começou a semelhança lá de Roquefort, né, de Rutherford, né, de Priestley, dos pioneiros lá das pesquisas do nitrogênio e do oxigênio, dos precursores, digamos assim, do estudo do ar, que Kardec começou também como precursor o estudo dos fenômenos psíquicos e mediúnicos, classificando-os, sistematizando a sua classificação, o seu conhecimento, identificando as suas primeiras propriedades, num trabalho maravilhoso que nunca antes havia sido feito com a mesma precisão. E a semelhança do trabalho de Hertz para o estudo do ar. O professor Pietro Baldi, a partir de 1937, com a publicação do volume Noures, que, junto com o volume A Ascese Mística, representam, digamos assim, 2 volumes que nós poderíamos associar a essa temática da evolução psíquica, dos estudos psíquicos de uma forma geral, ele leva esse conhecimento a um novo patamar. E, embora essa obra esteja no Noures, só para lembrar aqui o termo, é um neologismo cunhado por ele mesmo, em que o prefixo "nou" nos remete à ideia de pensamento, espírito, inteligência, e o sufixo "rel" à ideia de correr, fluir. E aí, conjugando as duas partes do termo, nós temos a ideia de correntes de pensamento, né? Que é a própria definição do volume, né? Técnica e recepção das correntes de pensamento. É o tema da obra. É o 3º volume da coleção baldiana, depois do volume Grandes Mensagens e Grandes Sínteses. Foi publicado em 1937, portanto, daqui a 2 anos, ele estará completando 90 anos, e, no entanto, ainda é absolutamente de vanguarda, absolutamente original nas suas colocações, nas suas revelações, e pelo fato de revelar, desdobrar novos aspectos da mediunidade, além de tudo que nós conhecemos até aqui, até hoje, né? E que ainda precisa ser estudado, precisa ser aprofundado de uma maneira muito interessante. É um volume de 6 capítulos densos, generosos, compõe um total aí de 250 páginas, e se nós pudéssemos resumi-lo aqui em pouquíssimas palavras, ele nos diz o seguinte, que o momento da evolução que nós estamos vivendo hoje, da nossa evolução biológica, está prestes a nos levar a um novo patamar psíquico. E esse salto evolutivo que nós daremos a partir da maturação biológica do nosso próprio psiquismo, nos levará a uma nova apreensão da realidade, a uma nova percepção do todo que nos cerca, mas que é fundamental para atingir esse novo patamar, esse novo estágio de compreensão da realidade do mundo, a nossa evolução moral. Quer dizer, é preciso que a esse salto biológico se faça acompanhar a nossa evolução moral para bem aproveitar esse novo estágio evolutivo que alcançaremos em breve. Não sei se os amigos têm alguma observação, alguma questão para colocar até aí.
Ô Júlio, me lembrou aqui naquele gráfico que você mostrou das faixas de frequência. Eu não Uhum, lembro, mais uma vez eu fui estudar sobre o tema e parece que a faixa que nós temos como luz visível, uhum, se o conjunto de todas as frequências conhecidas tivesse 3 quilômetros de uhum. comprimento, né, distribuídos numa folha, a faixa visível é de 30 centímetros. Ou Que seja, maravilha. nós temos de tudo aquilo que nós percebemos, né, com os Ah, sentidos, é uma faixa muitíssimo pequena de manifestação da realidade, né? Então imagina aí essas correntes de pensamento, em que tipo de frequência, talvez em camadas que a gente nem ainda classificou, nem conhece, né? Mas certamente elas estão aí presentes e um dia vão ser estudadas, né? Objeto de estudo. excelente observação, Guilherme. Excelente, porque materializa, né, a desproporção desse universo que nos envolve de ondas e a pequenez liliputiana, né, da nossa percepção vis-à-vis as oportunidades e detalhes que essas ondas revelam, né? Agora, muito bem colocado. Agora, o professor Pedro Baldi ainda destaca o seguinte, que além dessa maturação biológica estar na iminência de realizar-se, e aí você vê essas crianças, como se diz, precoces, multitalentosas, né? Essa multidão de telas, parece que nós estamos realmente migrando para uma sociedade psíquica cada vez mais desconectada de tudo que é físico e hiperativa e concentrada cada vez mais naquilo que é dinâmico, né? Mas ele diz que também o momento histórico que nós estamos vivendo ele é um momento de transição, como nós já estamos aí cansados de ouvir, né? Transição planetária, e é mesmo, e há uma convergência biológica e histórica. Então, ao mesmo tempo que diz assim que o nosso século é o século dos nervos, porque é o século em que essa transição biológica começa a florar, começa a se manifestar de maneira cada vez mais visível e intensa, da mesma forma, e o que foi previsto por Joel lá, o grande profeta hebreu, né, no seu livro bíblico, capítulo 2, versículo 28, é, uma profecia famosa e tal. Da mesma forma, há um senso de oportunidade por essa transição que nós estamos vivendo, que será dolorosa, está sendo dolorosa, e que vai ter seus momentos de profunda inflexão, de profunda transformação para todos nós, né? Então, a espiritualidade superior aproveita também esses momentos e a efervescência e a manifestação dessas faculdades psíquicas para se aproximar ainda mais da humanidade. Então, É, você vê o próprio fenômeno Balde, o fenômeno Chico Xavier, o fenômeno Eurípides Barçanufo, o Divaldo agora, né? Grandes nomes, grandes médiuns de manifestações psíquicas, manifestações inteligentes, que atestando, comprovando e revelando o desenvolvimento desse novo psiquismo que está por surgir, embora o antecipando também em alguma medida, eles serviram igualmente de instrumento para uma literatura de esclarecimento, de consolação, de desenvolvimento de uma série de temas importantíssimos. Ô, Júlio, Diga. tem um aspecto que eu queria abordar, até para ver a sua opinião também. O César tem filhos aí, adolescentes, né, César? E Uhum, uma preocupação que os pais têm, acho que o César também compartilha disso aí com todos os pais, é a preocupação, por exemplo, do uso de telas, né, intensivo, né? Tudo muita informação, muito rápido. uhum, E o Baldi, ele nos fala, eu não lembro exatamente aonde, mas na obra ele nos fala que o homem tende primeiramente ao abuso, para uhum. depois regular o uso de coisas que lhe conferem poder, né, ou lhe dão uma extensão de poder.
E eu vejo dessa forma, eu sinto que, passados talvez alguns anos ou décadas, esse uso intensivo de hoje, talvez ele se acalme e surjam possibilidades psíquicas que as pessoas às vezes não têm acesso hoje em dia, né? E mais para frente eu quero voltar a isso para compartilhar um pouco da gente trocar umas ideias sobre, por exemplo, o uso de inteligência artificial. Eu mesmo tive uma experiência ontem, através de um sonho, e quando eu acordei cedo, eu liguei na inteligência artificial e por volta das 10 horas da manhã eu já tinha um livro pronto com umas 40 páginas sobre o conteúdo do sonho que se revelou. Coisa que eu jamais poderia tirar de dentro da minha cabeça sem um facilitador tecnológico como esse, sabe? Porque muita informação eu teria que sentar durante meses para poder escrever, rever. E com o uso dessa tecnologia, rapidamente eu consigo acessar aquilo que eu já estou pensando e consigo que alguém, no caso a tecnologia, escreva por mim, pelo menos em parte, e eu só complemento. Você acha que isso faz sentido aí com essas tecnologias novas? A tendência ao abuso? Essa questão do abuso seguido do bom uso é perfeita, né? Isso é o balde puro, faz parte da questão da descida dos ideais, né? Que chegam, vem a novidade e depois ela vai sendo absorvida progressivamente pela humanidade, né? O que não invalida de forma alguma o cuidado que os pais devem ter nesse momento com o uso, né? Com o tempo de uso, com a qualidade, a natureza do uso, porque em nenhum outro local o seu filho está tão exposto à maldade humana, à realidade biológica humana, como nas telas hoje em dia. É mais fácil de sofrer pelas telas do que na rua, embora a rua também não esteja nada fácil, né? É verdade. Mas, sim, vamos aprender, e a própria inteligência artificial há de ser regulada, administrada, digamos assim, o seu uso regulado, para que se possa tirar proveito da melhor forma possível daquilo que a gente consegue produzir de bom, né? Então, mas que no primeiro momento é o abuso e que nós estamos nesse torvelinho da transição num momento muito difícil em que pais, principalmente, de jovens, têm que ter todo o cuidado possível, porque é a mesma coisa que você educar filhos no meio da tempestade, né? Imagina que se você é um navegador e que você vai fazer uma longa viagem de um continente ao outro, digamos no passado, né? Em que a sua viagem durasse exatamente o tempo de adolescência dos seus filhos, por exemplo, e que você sabe que ali no meio do caminho você vai encontrar diversas tempestades. Você tem que se precaver, você tem que se organizar para isso, para que eles possam sobreviver àquelas tempestades e aprendam eles mesmos também a resiliência, a como lidar com elas, né? Sim. Então, é mais ou menos o tempo que nós estamos vivendo hoje. É um momento muito difícil e que requer realmente dos pais toda a vigilância. Esse filme recente, Adolescência, né, tão importante para chamar a atenção sobre isso, a série lá da Netflix, né? Então, o cuidado é recomendado, mas a perspectiva futura é do bom uso e do bom aproveitamento desses recursos que estão apenas começando, né? Bom, só um parênteses rapidinho, Júlio. Eu fico imaginando assim, porque no livro Noures, eu lembro, já li já há um tempo, o Baldi, eu acho que comentava assim, o processo dele entrar em sintonia, né, com essas correntes de pensamento superiores. Ele se recolhia no quarto, sozinho, altas horas da noite. Os objetos, salvo engano, faziam diferença para ele, era um ambiente familiar. Então, ele tinha toda aquele ambiente propício a ele entrar em contato, fazer sintonia com as noúrios, né? E hoje a gente está vivendo, né, o que o Guilherme falou, a nossa atmosfera, como você falou, ela está poluída, né?
Então, o que imagino até mesmo para um médium, né, que queira desenvolver essa mediunidade inspirada, né, intuitiva, é um desafio, né? Porque hoje, mais do que um século atrás, a capacidade da gente se desviar do caminho por essa poluição, né, seja até pelos próprios meios tecnológicos, é imensa, né? É um desafio a mais, né? Até Sem mesmo. dúvida. Sem dúvida. E agora também a vida é plural e assim muito interessante, né? Porque você vê, em contrapartida a essa dispersão propiciada pelas redes sociais, por essa questão toda, você tem, por exemplo, o trabalho do Yogananda, trazendo as técnicas de meditação, popularizando essas técnicas. A meditação hoje faz parte do universo, assim, da cultura universal, né? E todas as técnicas de meditação, elas convidam a introspecção, né? Que é o oposto, é o contraponto desse outro lado que é o da dispersão. E você já tem escolas, eu não sei o nome, assim, teria que pesquisar, mas eu tomei conhecimento de uma escola em São Paulo, um amigo nosso visitou, inclusive, recentemente essa escola, onde as crianças, digamos assim, o método pedagógico é todo construído em cima da meditação, para que as crianças, parece que é o balde puro ali, né? Para que as crianças aprendam a partir do conhecimento interior. E assim elas desenvolvem mais rapidamente a maturidade, a rapidez de raciocínio, a capacidade de concentração. Então, ao mesmo tempo que nós temos, digamos assim, um lado puxando para a dispersão e para, digamos assim, para a poluição mental, você já tem também à disposição recursos, técnicas, ensinos acessíveis, gratuitos, na internet, em todas as mídias possíveis, para fazer o contraponto a isso. Então, como pais, a gente tem que estar vigilante. Quer dizer, eu vou dar o celular para o rapaz, para o adolescente, mas eu também vou botar ele na aula de meditação, né? E talvez nesse contraponto eu desenvolva os dois aspectos que ele precisa, digamos assim, desenvolver para se habilitar a esse novo tempo que está surgindo. Então, é tudo muito novo, né? Nós estamos vivendo realmente num ritmo de mudança e de transição tão rápido, tão ligeiro, que a nossa capacidade de acompanhar esse processo também, às vezes, é lenta, né? E a gente precisa fazer um esforço, assim, real para poder seguir essa onda, surfar essa onda, né? Mas, voltando aqui, então, o professor Ubaldi, nesse volume, ele estabelece uma espécie de um espectro do psiquismo, da história da mediunidade. Eu vou passar muito rapidamente, né? Nós tivemos aquela primeira fase dos efeitos físicos, das mesas girantes, das materializações, da psicografia mecânica, dos fenômenos inconscientes. Depois a faixa atual, que é a das mensagens de espíritos superiores, instrutivas, diversificadas, das quais o Chico talvez seja o melhor exemplo, né, dessa segunda etapa, o expoente, mas poderíamos botar o Frederico Pereira da Silva Júnior, o Eurípides Passanufo, o próprio Divaldo, quer dizer, grandes nomes aí de mensagens intelectuais, de fundo moral, que trouxeram, meu Deus, uma literatura maravilhosa para o nosso aprimoramento, né? E essa mediunidade é que a ciência começa agora a descobrir do ponto de vista genético, e que se concentra ali na glândula pineal, né, e uma espécie de uma granulação de uns sais que ali existem, né, e que podem vir a explicar os variados tipos de mediunidade, os níveis de intensidade do fenômeno. Quer dizer, tem uma pesquisa imensa
para ser feita a partir desse campo, mas parece que finalmente nós chegamos no portal dela. Mas o professor Ubaldi nos chama para um estágio superior, né? Além dessa mediunidade, digamos assim, já conhecida, que é a fronteira do futuro da mediunidade, que é aquela mediunidade intuitiva, inspirada, com uma espécie de uma ultrassensibilidade totalmente vinculada ao nosso progresso moral. Então, Ô Júlio, volta nesse último slide aí, que tem um ponto interessante. Aqui em Belo Horizonte, a Luciana, eu não lembro, acho que é a Luciana Canguçu, ela fazia um trabalho aqui chamado de cartografia da mente. Opa, esse trabalho dela é um trabalho muito interessante, que ele muito relacionado à questão da meditação, mas com o uso intensivo da respiração. Então, o que ela ensinava era que as virtudes e vícios, e o Ubaldi, é bem interessante observar isso, né, também na obra de Ubaldi, são aspectos de uma mesma realidade. Por exemplo, se for em excesso, por exemplo, é ciúme, né, o zelo. Positivo é zelo, né? Se faltar, se for em excesso, é ciúme. E assim por diante. Então a gente tem a coragem, é legal, mas se for coragem demais, vira temeridade, né? Você se coloca em risco desnecessariamente, e assim por diante. Então, Aristóteles também tem uma tabela desses vícios e virtudes, e aí ela falando que nesse espectro de frequências, os vícios, os sentimentos menores, né, como está aí nessa tabela sua, eles tendem ao vermelho, com frequências longas, de baixa frequência e ondas longas. E os sentimentos mais elevados, as virtudes, etc., tendem a ser de alta frequência, né, e ondas bem curtas e de alta frequência. E através da respiração, ela fazia um exercício de comprimir. Quando você estava em situações, né, de sentimentos menos bons, através da respiração, você vai comprimindo, de uma certa maneira, a sua própria frequência, para usar uma imagem, e você vai alcançando estados de muito mais tranquilidade e êxito do ponto de vista, né, do controle das emoções. Essa tabela aí me lembrou isso. Muito interessante. Outra vez, é o Ubaldi puro, né? Quando ele fala das frequências, né, das ondas barônicas e das ondas sublimadas, é o Ubaldi purinho, né? Para fechar aqui o nosso resumo e depois abrir para a conversa, né? O Ubaldi percebe, então, que fruto de um grande esforço moral feito por ele, pela sua própria sublimação, pelo refinamento do seu psiquismo, da sua frequência de ondas, das suas virtudes, o esforço de ascensão moral e biológica que ele fez em relação a ele mesmo, ele começou a identificar duas vertentes de fenômenos. A primeira delas é a sublimação da mediunidade através da mediunidade inspirativa, com um aspecto muito interessante que pode ser perfeitamente simbolizado por sua voz, né? Que era essa corrente de pensamento que, desde o início da sua obra, desde a famosa mensagem do Natal, né, recebida em dezembro de 1931, começou a se manifestar nele de forma cada vez mais intensa, até o ponto de propiciar a recepção, por exemplo, da Grande Síntese e depois do restante da sua obra, né? A Grande Síntese é recebida ali entre os verões de 1932 e 1935. Nesse fenômeno, é como se fosse um argonauta, um explorador do espaço, que tivesse alcançado limites, alturas que nenhum outro tivesse atingido anteriormente. Então, o Ubaldi, quando chega nessa sensibilidade mais refinada, ele começa a perceber uma comunicação não mais individualizada, à semelhança, por exemplo, do que nós vemos nas mensagens espíritas de uma forma geral.
mas uma mensagem que vem através de uma corrente de pensamento, e não apenas de pensamento, mas também de afeto, que transmite ideias de natureza muito, muito superior e permitem uma compreensão dos fenômenos e da vida de uma maneira completamente diferenciada. Então, ele começou a perceber esse fenômeno, principalmente através da mensagem do Natal, né? A própria a corrente comunicante diz para ele: não tente individuar-me, no sentido de avisá-lo de que esse esforço, assim como nós, por exemplo, quando descortinamos uma luz muito intensa diante dos olhos, nós não temos clareza de quem está por trás dessa luz, a força, a potência, a elevação dessa corrente de pensamento era de tal magnitude que ele mesmo, apesar do esforço de sublimação moral, das suas capacidades intelectivas, ele não conseguia descortinar as individualidades que a compunham. E ele percebeu, e esse volume no URIS se dedica ao estudo dessa técnica de recepção das correntes de pensamento, ele se dá conta, a partir de determinado instante, que não era possível realmente essa identificação, mas nem por isso invalidava o contato, e que, através desse contato superior com essas correntes de pensamento, ele conseguiu desenvolver a sua obra e se aprofundar de uma maneira impressionante sobre uma gama variadíssima, né, de fenômenos e de aspectos da realidade que nos cerca. O segundo aspecto dessa mesma ultrassensibilidade que ele desenvolveu a partir desse esforço de sublimação moral é o que nós poderíamos chamar de uma apreciação direta dos fenômenos, que é o chamado método da intuição, que consiste em uma verdadeira disruptura epistemológica, né? Um novo modo de conhecimento, em que ele começa a ouvir a voz dos fenômenos, a aprender da estrutura íntima, a informação, como se diz o David Bohm, né? Como se diz? Espera aí. Oh, meu Deus, parou aqui a memória. A informação não é intrínseca ao pensamento, eu vou colocar como intrínseco, que é subjacente a todas as coisas, né? A ordem implicada, como diz o David Bohm, né? A ordem implicada ao pensamento subjacente a tudo aquilo que existe. E aí ele tem uma descrição maravilhosa desse fenômeno, dessa audição, dessa auscultação da realidade e do pensamento que reina sobre tudo o que é. Eu não sei se os amigos querem fazer alguma consideração, nós podíamos aproveitar esse momento, talvez, para evitar o adiantado da hora, né? Para conversar sobre esses... Eu tenho uma dúvida aqui, talvez você possa me ajudar, Júlio. Essa mediunidade, então, né, que o Baldi analisa aí no livro, no URIS, ela seria talvez essa ferramenta que você e o Guilherme estavam comentando no final, adequada ao objeto, né? Que o objeto que eu falo agora é o estudo da comunicabilidade com os espíritos, né? Com o mundo espiritual. Então, e da própria mente, né? Da própria mente. Seria talvez esse elo que estivesse faltando aí para a gente dar esse passo, né? Em torno do conhecimento real, né? De maneira ampla, né? Para a humanidade, né? Seria isso que está faltando? O que você acha? Sim, sem dúvida. Quer dizer, a ciência precisa dar um passo. Quer dizer, no momento que a ciência sequer reconhece de maneira explícita, né, concreta, comprovada, que a mente sobrevive ao corpo, há um atraso, digamos assim, no entendimento científico sobre a realidade espiritual ainda muito grande. Isso dificulta, porque aí você não tem investimento, por exemplo, você tem a nossa Sônia Rinaldi, com as suas pesquisas muito meritórias, muito
dedicadas em torno da transcomunicação, que é uma conquista prevista, inclusive, na obra baldiana, né? Muito atrasadas, muito apequenadas por falta de orçamento. Tivesse lá os laboratórios mais sofisticados, os recursos mais, né, variados para fazer sua pesquisa, e talvez a transcomunicação já estivesse muito à frente do que hoje se encontra, né? São resultados ainda tímidos. Da mesma forma, o doutor Alexander lá, né, o Alexander Moreira, tivesse a pesquisa sobre reencarnação, sobre as experiências de quase morte, orçamentos mais dilatados, e ela transcorreria muito mais rapidamente. Vocês sabem quem é que patrocina hoje os estudos mais avançados sobre experiências de quase morte? São as seguradoras. As seguradoras. E por que elas estão investindo, estão propiciando o desenvolvimento das pesquisas de experiências de quase morte? Porque elas estão financiando, na verdade, as pesquisas de ressurreição. Nossa. Então, a pessoa está lá estrebuchando no hospital e vem a falecer, tem uma parada cardíaca, até uma morte cerebral. Quais são as técnicas, quais são os recursos médicos possíveis para fazê-la voltar à vida? Porque vai ser um seguro a menos a ser pago, né? E se não houvesse esse interesse financeiro, as pesquisas sobre experiências de quase morte estariam muito aquém do que hoje se encontram. É uma tristeza dizer, mas é a realidade, né? Então, existe um gap, né? Existe uma lacuna, existe um salto realmente que precisa ser dado. Por outro lado, na convergência das pesquisas de reencarnação, das pesquisas de mediunidade, das pesquisas de experiências de quase morte, elas trazem indícios tão robustos, tão prevalentes em relação ao materialismo do passado, que os cientistas dizem que a realidade do espírito tende a se impor pelo acúmulo de indícios de pesquisas diferentes, às vezes até de objetos distintos, mas que se comprovam reciprocamente, se reforçam e levam a um novo paradigma de compreensão da realidade. Agora, isto posto, superada essa barreira, esse diafragma, né, que precisa ser superado do ponto de vista de conhecimento, de pesquisa, a tendência é que o ritmo se acelere. E aí o que acontece? Na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, recebida em 1860, publicada, né, em 1866, recebida de 63 a 65 do século XIX, já tem lá uma previsão de que sonâmbulos poderiam ser aplicados, ou seja, médiuns sonambulizados, poderiam ser aplicados à pesquisa científica, e que cada um deles teria uma especialidade, teria uma área de conhecimento mais afim, e poderiam ser utilizados com grande proveito para o progresso das ciências. Então, nós queremos acreditar realmente que, depois desse salto de superação em definitivo do materialismo, né, nós vamos ter, digamos assim, centros de pesquisa dedicados à meditação, dedicados ao desenvolvimento das faculdades psíquicas, e que aí sim teremos pessoas especializadas com essas faculdades, provavelmente com as suas áreas de especialização, para o avanço das pesquisas muito além daquilo que é a inteligência artificial, que na verdade digamos assim, a supremacia da razão, mas é um pensamento apenas racional analítico, né? Caberá ainda ao homem, através do desenvolvimento dessas faculdades, o desenvolvimento das faculdades intuitivas sintéticas, da capacidade de convergência, de congruência, de reunião de diversos insights racionais analíticos em verdades mais robustas, mais sintéticas, mais pervasivas na intimidade da realidade, né? Então, sim,
essa barreira precisa ser superada, mas o futuro nos promete grandes conquistas nessa área, né? Sim, o Júlio, pode parar aí então, se já tiver terminado o Tá bom? compartilhamento. Isso. Olha, eu acho que, né, a gente já deu o resumo que É precisava, isso aí. né? Tá, eu tenho uma questão, Júlio, para eu te perguntar. Por favor. Eu sou médium psicofônica, né? Trabalhei muito tempo numa mesa mediúnica. Só que desde que veio a pandemia, fechou meu centro, eu vim morar no litoral e não voltei mais para Porto Alegre. Sim. E atualmente, eu não sinto nenhum sinal, nenhum sintoma dessa mediunidade. É possível isso, que ela tenha se manifestado em uma determinada época e depois simplesmente ir embora? Ou eu sou esquizofrênica e achava que era médium? Não, não. Por favor. A mediunidade tem esses estágios. Kardec fala sobre isso no livro dos médiuns. Às vezes, grandes traumas, mudanças de vida, como você enfrentou, situações muito peculiares, né? Às vezes, um casal se separa, a morte de familiares, mudanças de emprego, situações assim muito relevantes, né, para a nossa vida, podem causar momentos de intervalos, né, dessa manifestação. E no que você reencontrar ambiente propício e exercitar novamente essa faculdade, ela volta, sem problema Tá. algum. Ela faz parte da sua natureza. Mas ela está sujeita, assim, ela é super sensível, é uma faculdade extremamente sensível do nosso psiquismo, e ela pode sofrer esses intervalos, essas intercorrências, sem prejuízo à sua realidade. Sim, sim. Ô Júlio, eu vejo que tem muitas pessoas também que, uma vez que começam a estudar sobre espiritualidade em todas as religiões, as pessoas tendem a procurar também resgatar certos conhecimentos mais ancestrais, inclusive em nível de idioma, estudando latim, estudando hebraico, estudando sânscrito. Esses idiomas, eles guardam a capacidade, talvez, de ajudar a florescer também essa capacidade noúrica pela riqueza. Naturalmente, a gente percebe em alguns aspectos, uma perda grande de vocabulário, né, nas gerações atuais, né? Você acha que tem relação isso, assim, um vocabulário mais extenso, uma vida intelectual mais ativa, um ambiente mais tranquilo, é o que favorece também acessar esses estados noúricos, digamos assim, não é? De intuição, como você usou aí, né, o termo de intuição sintética, ao invés de uma percepção racional analítica. Você acha que tem relação? Tem que tomar um cuidado, né? Sim e não. Eu explico o porquê da dualidade da resposta, né? Há quem atribua a esses idiomas um caráter meio mágico, místico no pior sentido do termo, né? Como se eles em si propiciassem estágios alterados de consciência ou propiciassem determinada natureza de fenômenos, tal. E o idioma em si não é suficiente para isso, né? Agora, normalmente a pessoa que estuda esses idiomas com a intenção de mergulhar na espiritualidade, ela já traz uma propensão e, quem sabe, até faculdades ali guardadas na sua psique, no seu psiquismo, que a lembrança do idioma, a pesquisa em torno dele, o estudo dele, termina por revigorar, termina por reacender. Então, o idioma foi feito para o homem, não o homem para o idioma, né? Desculpa. Tem um autor, só se você falar, Alemar, tem um autor que trabalhou disso de uma maneira muito criativa, que é o Ted Chiang. Um dos contos dele virou um filme que chama A Chegada, em que um casal de cientistas, em troca de informações com extraterrestres, recebem deles um idioma, e esse idioma, de uma certa maneira, provoca estados alterados em que eles viajam no tempo, né? E acessam
no tempo de uma maneira diferente por causa do uso da língua. É bem interessante. Então, Diga, Elemara. Não, eu gostaria de saber o seguinte, então não existe essa, digamos, mediunidade que a pessoa, por exemplo, não fala nada daquele idioma e venha um espírito, um ente, falando um idioma totalmente diferente? Existe, isso se chama xenoglossia. Isso, a xenoglossia, não conseguia me lembrar o nome. O Chico e Edivaldo têm mensagens, né, em idiomas desconhecidos por eles, tem casos famosos. O Ernesto Bozano tem um volume chamado Xenoglossia, só com casos dessa natureza. Então, é um fenômeno já conhecido, catalogado, entre aqueles que o Kardec, né, registrou lá no Livro dos Médiuns. O que nós estamos dizendo é um pouco diferente, no sentido, há quem atribua a esses idiomas aramaico, então, por exemplo, fazer o Pai Nosso em aramaico é melhor do que fazer em português. Talvez não, porque em português, se você for brasileiro, você compreende a prece e o entendimento te leva a uma sensibilidade mais aflorada. E o desconhecimento do aramaico pode te levar a uma situação daqueles que assistiam a missa em latim, né? Ficavam viajando na missa sem saber o que estava se passando. Então, quando você começa a falar em hebraico, Jesus está falando Pai Nosso ou Amém? Não sei o que ele está falando em aramaico. Sim, né? sim, tá, não, entendi. Então, é nesse sentido, tem que se tomar um cuidado com, digamos assim, uma interpretação tendenciosa do valor desses idiomas. Mas você tem também na literatura espírita um bom exemplo deles, que é o Francisco Valdomiro Lorenz, que conhecia mais de 100 idiomas aí da sua terra, né? Sim. Radicado aí no sul, né? Sim. Que conhecia mais de 100 idiomas, entre os quais esses todos, sânscrito, aramaico, hebraico, né? Essa coisa toda, e desenvolveu hoje na literatura espírita as melhores obras sobre esse conhecimento ancestral, associado a esses idiomas, vem do Francisco Valdomiro Lorenz. Tudo que nós pudermos comprar e ler dele sobre esses temas é uma literatura séria. Sim, eu conheço, eu e já participamos de uns grupos deles, do Valdomiro Lorenz. Inclusive a cidade dele, que ele viveu, gente, sumiu, viu? Alagou total na enchente. Então, aí você tem um bom uso do conhecimento desses idiomas. E é claro que, tendo acesso a essa cultura ancestral através desses idiomas, você tem acesso a técnicas de mediunidade, a aspectos muito interessantes que se perderam no passar dos séculos e com a mudança cultural. Né? Sim. Bom, pessoal, eu acho que esse aí já está de bom tamanho, né, Júlio? Não tomar mais o seu tempo, não. E foi muito proveitoso esse bate-papo. Agradecer a Elemara. César, maravilha, viu? Vamos retomar aí, marcar outras oportunidades. Obrigado. Júlio, mais uma vez, obrigado. Meus. Obrigado a todos. Eu queria que eu marcar uma live com o Júlio para falar de Holstein. Vamos lá, por favor. Tá bom? Mas já tem aí no Portal Pensar algumas. Sim, eu sei, eu já assisti. Mas a gente atualiza a foto também. Isso aí. Tá bom? Amigos, gente, grande abraço. Beijo para vocês gente. todos, obrigado, tudo de bom. Fiquem bem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.